Boa noite, igreja. Graça e paz. Amém? Boa noite, igreja. Amém. Glória a Deus. Estamos celebrando hoje um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Como o pastor bem disse, uma canção que toca profundamente, não? Uma canção clássica que fala do dia especial, né? Aquele dia especial que você teve teu encontro com Deus, aquele dia que o Espírito Santo tocou a tua vida de um jeito diferente e desde então o Senhor tem trabalhado um novo coração em nós, amém? Um novo coração na tua vida, um novo coração na minha vida e nós estamos aqui hoje celebrando isso, amém? Eu, antes de meditar, de compartilhar com vocês aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração nessa noite, para essa noite, eu queria fazer um agradecimento especial ao nosso Senhor Jesus Cristo, primeiramente, a tudo que Deus tem proporcionado, a tudo que Ele tem feito para nós como igreja, nesse tempo tão difícil que nós temos vivido, né? Estamos passando por um tempo tão difícil, tempo de afastamento social, tempo ainda de pandemia, o vírus continua ativo ainda no mundo todo, tem alguns países da Europa que estão voltando a fechar, voltando a paralisar tudo, e nós estamos desde o dia 21 de março aqui no Brasil, nesse período de afastamento social, de pandemia, de quarentena, separados fisicamente, né? Agora com alguma flexibilidade de poder se reunir aqui, por exemplo, nessa noite, mas nós passando por um tempo tão difícil, um tempo tão complicado, Deus sempre esteve ao nosso lado. Eu falo que quando nós vivemos esse tempo como igreja, quando nós estamos vivendo isso aqui que nós estamos vivendo, a gente vê que realmente essa obra, ela não é de homem. Essa obra não é do pastor Divino, essa obra não é da pastora Sônia, essa obra não é minha, não é do conselho dessa igreja, essa obra é do Senhor. Amém? E eu queria agradecer ao nosso Senhor, ao nosso Deus nessa noite e também a tua vida. Um agradecimento especial a você que de uma forma ou de outra tem contribuído com essa obra, tem contribuído com esse ministério, tem contribuído com aquilo que nós estamos desenvolvendo aqui nesse lugar. Por que eu estou falando isso? Nós estamos num tempo tão difícil, um tempo de tantas restrições, um tempo muito complicado financeiramente, economicamente no nosso país, para nós todos. E nós, desde quando nós entramos nesse tempo, o Senhor esteve ao nosso lado. Depois que começou esse tempo de pandemia, depois que começou esse tempo de quarentena, nós fizemos algumas coisas aqui na igreja. Nós reformamos todo o altar da igreja. Vocês vão lembrar, eu estava vendo fotos do começo do ano aqui na igreja, de alguns cultos. Era bem diferente essa imagem aqui, né? Nós mudamos toda a estrutura aqui do nosso altar, era mais mole, você andava aqui, balançava. Quem tá um pouquinho mais pesadinho assim, né? Não que eu tô acima do peso, mas a gente dava uma balançada aqui em cima. Trocamos toda a estrutura, colocamos esse piso laminado. Nós fizemos uma reforma aqui realmente estrutural no nosso altar. Nós fizemos o aquário, que vocês conseguem ver bem, né? Para isolar um problema crônico que nós tínhamos aqui com a bateria. Nós estamos num lugar que a acústica não favorece em nada aqui a música. E nós tínhamos que fazer isso para melhorar a qualidade do nosso som. Nós hoje com esse aquário e com outras coisas que nós temos aqui, nosso som é praticamente um som profissional hoje. Nós trocamos essas duas caixas aqui da frente. Talvez você nem tenha percebido. Nós trocamos essas duas caixas. As que a gente tinha eram boas, nos serviram bem, mas essas são bem melhores, bem mais potentes, qualidade muito melhor. Nós trocamos essas caixas. Nós fizemos essa semana uma manutenção de calha aqui. Chovia aqui e estava molhando o piso aqui. A reforma que a gente fez, a gente estava correndo risco de perder aqui. Tivemos que contratar um calheiro, que não ficou barato, para arrumar a calha aqui essa semana. Nós fizemos a retirada do morcego. Eu brinquei com o pessoal de manhã. A gente tentou evangelizar os morcegos aqui todos esses anos. Eles não se converteram, então nós tocamos eles, né? Não tinha mais conversa, diálogo com os morcegos. O morcego a gente não pode matar o morcego. O morcego ele é protegido, é um animal protegido, né? Então nós tivemos que pagar para uma empresa que tem certificado aqui em Londrina para fazer isso. Ela veio, capturou os morcegos, fez um trabalho aqui no nosso forro, no nosso telhado, tampando todos os buracos e vai fazer uma manutenção, tem certificado disso
para que a gente não tenha mais os morcegos aqui, né? Talvez vocês não vão perceber, vocês não tenham percebido. O diaconato vai perceber, né? Porque os morcegos faziam estrago aqui no altar. Capturamos morcego, arrumamos isso aí. Nós fizemos manutenção do nosso ar-condicionado. Apesar que hoje ele não está funcionando porque a energia não está ajudando. Mas um estava com 70% de capacidade, o outro 50%, o outro 30%. Estão todos 100% funcionando. E essa semana nós estamos estreando hoje a nossa mesa, uma mesa de som nova, uma mesa digital. E a nossa qualidade de transmissão da nossa live, a qualidade aqui de transmissão do som aqui dentro, ela vai ser infinitamente melhor do que era antes com a mesa analógica que a gente tinha, né? E vamos estrear semana que vem, se Deus quiser, um computador novo. Então, queridos, é muita bênção, sabe? É muita provisão de Deus. Detalhe, nosso aluguel do terreno está em dia, que nós ainda estamos pagando o terreno está anunciado, e no tempo de Deus nós vamos vender o terreno. O terreno tá em dia, o aluguel a parcela do terreno está em dia, nosso aluguel está em dia, nós não temos nenhuma conta, nenhum boleto, nada atrasado aqui na igreja. Eu participo de alguns grupos aí que tem pastores nos grupos e nós temos igrejas passando extremas dificuldades, bastante dificuldade. Igreja com aluguel atrasado, igreja com vários problemas financeiros, e o Senhor tem nos sustentado. Então eu queria agradecer a tua vida, você que de uma forma ou de outra contribui com a tua oração, com a tua contribuição, com o teu dízimo, com a tua oferta. Você que não sabe, a pastora, quando Deus colocou no coração dela essa obra, esse trabalho, ela fez um compromisso com Deus de não falar de dinheiro aqui no altar. A gente acredita que esse microfone e esse espaço aqui é para ser pregada a palavra de Deus. Então a gente não fala de dinheiro aqui. A gente fala sobre você contribuir com o teu dízimo, com a tua oferta, mas nós não ficamos anunciando e pressionando você a dizimar, a ofertar, porque você não vai ver isso aí, aqui nessa igreja, né? Inclusive as próximas gerações que vêm aí, saibam disso, é compromisso com Deus isso. Então mesmo assim, Deus tem sido fiel conosco, né? Eu só quis falar isso porque tem muita coisa que a gente está fazendo e que vocês não estão vendo, né? Você não consegue ver que os morcegos foram capturados, você não consegue ver que tem uma mesa nova ali que custa caro, quase o preço de um carro, né? Então tem muita coisa acontecendo, a fidelidade de Deus tem sido infinita conosco, como igreja, né? E com a tua vida também, amém? Tá todo mundo aqui vivo, tá todo mundo bem, glória a Deus por isso. Então eu queria agradecer a tua vida e agradecer por tudo que você tem feito aí, por esta obra que não é nossa, é obra do Senhor Jesus Cristo, amém? Querido, mais um recado que eu tenho que dar. Essas cadeiras que nós estamos utilizando agora, as nossas cadeiras, aquelas almofadadas estão aqui embaixo, guardadas, por conta do corona, por conta da distância que a gente tem que ter. Então nós optamos por utilizar essas cadeiras. Essas cadeiras não são da igreja, essas cadeiras são emprestadas. Elas eram da igreja, nós vendemos essas cadeiras, as pessoas compraram e agora elas nos emprestaram para a gente utilizar no culto. Quebrou uma cadeira já, nesse tempo que nós estamos usando. E depende do jeito que você senta na cadeira, vai quebrar mais. Então eu queria pedir que você tivesse cuidado com a cadeira, né? Não só no momento de culto, mas você vem aqui fazer outra coisa qualquer, cuidado com a forma como você trata. Essa cadeira não é da igreja, mesmo que fosse, não é motivo para a gente quebrar. Mas tenham bastante cuidado, porque nós vamos ter que devolver para os donos essas cadeiras. Então, em breve, assim que estiver liberado, para a gente voltar com o nosso culto. Amém? Então, um recadinho para vocês, mais um recado importante. Nós estamos fazendo 40 dias de oração, nosso propósito. Finalizamos o 5º dia ontem, né? Estamos entrando no 6º dia amanhã. Então não desista, não desanime. Vai ter dia que realmente o inimigo vai se levantar contra a tua oração, contra o teu propósito, que não é comigo, não é com essa igreja, é um propósito com Deus. E nós vamos orar esses 40 dias até que Ele venha. Amém? Dia e noite, noite e dia, até que Ele venha. Dia 31 de outubro, nós vamos fazer uma vigília aqui que vai ser tremenda, eu não tenho dúvida disso. Vai ser bênção para a tua vida, amém? Não desista. Terça-feira nós temos jejum das mulheres aqui às 9 da manhã. As mulheres estão com um propósito, elas consagraram um óleo aqui, nesse tempo que elas estão jejuando aqui, toda terça-feira. E nós queremos abençoar algumas pessoas com esse óleo. Nós queremos ungir algumas pessoas. Mas talvez tenha uma pessoa que você sabe que ela precisa de oração, você sabe que ela precisa receber essa bênção, mas ela não pode vir aqui. Então nós vamos orar por algo que represente essa pessoa.
Você pode trazer uma roupa. Nós não vamos ungir, nós não vamos orar por roupa, por carro, nada disso. A gente ora por pessoas. Amém? Mas nós vamos orar por algo que represente essa pessoa. Então você que puder vir aqui na terça-feira, que quiser receber essa unção, receber esse óleo, a palavra diz que nós podemos fazer isso. Então nós fazemos. Nós vamos orar aqui na terça-feira, as mulheres vão estar orando, ungindo a vida de quem estiver aqui e objetos que representem pessoas que não poderão estar aqui. Então terça-feira, 9 da manhã, o jejum vai acontecer das mulheres de uma forma especial. Amém? Glória a Deus. Deus mandou chuva, né? Para dar uma noite tranquila de sono para nós, né? Poder dormir bem, amém? Descansar. A chuva está aí. Eu queria que você fechasse os seus olhos mais uma vez, colocasse a mão no teu coração. Nós cremos que nós exaltamos o nome do Senhor quando declaramos que só Ele é digno de honra, digno de glória. Quando nós declaramos que nós vamos adorar Ele com a nossa vida, como nós cantamos aqui. E nós cremos que Ele está aqui essa noite. O Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar essa noite para ministrar no teu coração, para ministrar na tua mente, para ministrar na tua vida. Eu creio nisso. Espírito Santo, Senhor nosso Deus, nós oramos a Ti agora, que a Tua igreja esteja preparada, com os ouvidos ativos, com o coração aberto, para receber a Tua mensagem nessa noite, Pai. Fala no coração dos Teus filhos. Eu peço em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor venha ministrar nas vidas aqui nessa noite, que o Senhor ministre na vida da Tua igreja, derramando o Teu óleo, derramando a Tua palavra aqui sobre a vida de cada um nessa noite, Pai. Eu repreendo todas as cadeias, toda seta maligna, tudo aquilo que se levantar contra a Tua obra, contra os Teus propósitos, caiam por terra agora, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós oramos crendo, Pai querido, que o Senhor já está atuando, crendo que esse lugar aqui está santificado pela Tua presença. Amém. Se você crê, diz amém. Glória a Deus. Vou tomar uma aguinha aqui. Queridos, o Senhor tem colocado no meu coração muito forte 2 mensagens para a igreja. A primeira nós vamos compartilhar ela hoje com vocês, e a segunda domingo que vem. 2 coisas muito importantes e que convergem com aquilo que vem sendo pregado nesse altar, com aquilo que vem sendo anunciado nessa igreja, sabe? Que trata da vida da igreja, que trata da conduta da igreja, que trata da minha conduta, da tua conduta, que trata de nós como igreja, como cristãos. O tema da mensagem essa noite é: seja a igreja que ama. Seja a igreja que ama. Basicamente, nós como igreja somos um monte de pessoas, ou um grupo de pessoas, discípulos de Jesus Cristo, amém? Tem discípulo de Jesus aí? Amém? Amém? Glória a Deus, 8 discípulos de Cristo aqui essa noite. Discípulo é aquele que aprende com o mestre. Discípulo é aquele que quer se parecer com o mestre. Discípulo é aquele que quer que o legado do mestre não termine, não acabe. Ele vai fazer com que aquilo evolua para sempre. Então nós somos discípulos de Jesus, cheio de erro, cheio de falha, cheio de problemas, cheio de pecado, mas somos discípulos, querendo aprender, querendo honrar aquilo que Ele deixou como legado, como ensino para nós. Então somos discípulos, essa é a igreja. Essa é a igreja. Discípulos que estão dispostos a ouvir, que estão dispostos a aprender, que estão dispostos a aplicar, que estão dispostos a mudar. Amém? Amém? Glória a Deus. Então eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Jesus disse para os seus discípulos. Ele estava batendo um papo com os discípulos e essa conversa, ela abrange a minha vida e a tua vida nessa noite. Amém? Eu não preciso abrir, nós vamos projetar aqui. É um texto muito conhecido, eu já preguei alguma dezena de vezes sobre ele. Nós vamos projetar aqui, eu quero que vocês leiam comigo. O texto está lá em João, no capítulo 13, no versículo 34 e 35. Está escrito assim: um novo mandamento lhes dou, Jesus falando: amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Amém? Uma palavra muito simples, objetiva, clara. Jesus está dizendo aqui, a gente podia fechar o olho agora, orar
e ir para casa. É muito claro o que Jesus está dizendo aqui. Para os discípulos: amem uns aos outros. É um novo mandamento que eu dou para vocês. Amem uns aos outros. Através desse amor, através dessa prática amorosa, através dessa vida de amor, as pessoas vão olhar para vocês e vão saber que vocês são meus discípulos. Jesus fala: olha, se vocês amarem uns aos outros. Mas eu fico olhando para a vida da igreja hoje, para a atualidade da igreja hoje, e eu fico pensando, será que nós entendemos direito o que Jesus quis dizer? Será que está tão claro assim? Será que está tão claro o que Jesus quis falar para nós? Amem uns aos outros. Porque às vezes eu penso que a igreja entendeu diferente. Eu penso que a igreja está lendo assim, olha: um novo mandamento lhes dou, julguem uns aos outros, como eu os julguei. Vocês devem julgar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês julgarem uns aos outros. Ou talvez a igreja entendeu de outro jeito. Um novo mandamento lhes dou, sejam hipócritas, como eu fui. Vocês devem falar uma coisa e fazer outra. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês forem hipócritas. Ou talvez diferente ainda: um novo mandamento eu lhes dou, sejam cristãos somente aos domingos, como eu fui. Vocês devem ser cristãos somente aos domingos. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos. Amém? A única referência que eu pus foi no primeiro versículo que a gente leu, que é esse aqui, João 13:34. De verdade que está escrito lá isso. Mas quando eu olho para a vida da igreja, quando eu olho para tudo que tem acontecido, eu fico pensando se a igreja não está entendendo diferente as palavras de Jesus. Se nós não estamos entendendo diferente. Se nós não estamos lendo isso que eu falei aqui agora. E o Senhor tem colocado isso muito forte no meu coração, sabe? Sobre a função da igreja. Sobre a igreja ser uma igreja que ama. E o Mauro Henrique é um cara muito bom. Canta demais. Ex-vocalista da Oficina. Ele lançou uma música recentemente que chama Herege. E essa música ela veio de encontro com aquilo que o Espírito Santo vem ministrando no meu coração. E eu quero ler um pedaço dessa música para você refletir. Ele diz assim: onde eu estou? Será que o mal me dominou? Será que eu me tornei como os vilões que eu tanto criticava? Ou os fariseus que eu tanto odiava? Fim do show, a verdade me desmascarou. Eu tentei deixar para lá, mas o pecado é mais que um momento, é a vida inteira contra um mandamento. Desamor, milhões de obras sem valor. Eu não consigo amar quem não enxerga a vida como eu vejo, quem não entende a Bíblia como eu leio. Um outro Deus eu criei, tão cruel, a imagem do meu eu. A fé vira faca sem amor, a lei vira laço sem amor. Como ter Deus sem ter amor, se Ele é amor? Verdade é vaidade sem amor, palavra é só palha sem amor. O que é incompleto passará, mas o amor para sempre permanecerá. Eu sei quem eu sou, um herege que não crê no amor. Eu faço orações para expulsar demônios no teu nome, mas os pecadores que morram de fome. Que igreja nós temos sido? Nós somos a igreja que ama. Nós entendemos o que Jesus falou ali em João 13:34. Olha, um novo mandamento eu dou para vocês: amem uns aos outros como eu os amei. Da forma como eu amei vocês, amem uns aos outros. Porque através desse amor as pessoas vão entender que vocês são meus discípulos. Tem 3 coisas que eu quero que a gente pense nessa noite. A primeira é uma pergunta que eu faço para mim, que eu gostaria que você fizesse para a tua vida. Que igreja eu sou? Que igreja eu sou? Para mim está muito claro que Jesus disse: ame, ame. Vocês precisam amar. Em resumo, Jesus está dizendo assim: olha, a principal característica daquele que é meu discípulo, daquele que é cristão, aquele que é um mini Cristo, um mini Jesus, a principal característica dele é o amor. As pessoas vão olhar e saber: opa,
esse cara é discípulo de Cristo. A forma como ele leva a vida dele, a forma como ele conduz a vida dele, a ética dele, ela revela Cristo, porque é uma ética de amor, é uma conduta de amor. A principal característica do discípulo de Cristo é o amor. E a pergunta que eu faço para você, mais uma: eu sou assim? As pessoas têm olhado para a minha conduta, as pessoas têm olhado para a minha vida e têm falado: caramba, ali está um cara que segue Jesus Cristo. As pessoas vêm, convivem com essa igreja, e eu não estou falando desse templo, desse barracão. Toda vez que eu falar igreja, entenda, eu estou falando de mim, eu estou falando de você. Nós formamos essa igreja, reunidos aqui, ou aqui na esquina, aqui fora, ou numa chácara, ou em qualquer espaço. Quando a gente se reúne, somos igreja de Cristo. Como tem várias outros pedaços da igreja espalhados aí, cultuando nesse momento. As pessoas têm nos visto como pessoas que amam. As pessoas têm nos visto como discípulos de Cristo. Eu coloquei esses versículos aqui, eu confundia os verbos ali, para que nós refletíssemos nessa noite, sabe? Para que a gente refletisse um pouquinho, porque é muito fácil, querido, quando nós estamos nesse ambiente de culto aqui, a gente cantar que ama o Senhor, a gente cantar que ama um ao outro, né? A gente cantar que quer compartilhar, que quer dividir, meu amor, meu coração, meu lar e até o pão. É fácil, o ambiente aqui está propício para isso. É um culto de louvor e adoração a Deus. A atmosfera aqui nos leva a esse momento. Isso facilita para nós dizer algumas coisas, falar algumas coisas. Mas fora desse ambiente de culto, fora desse ambiente de igreja, lá fora, que igreja eu sou lá fora? Que igreja eu sou na minha casa, com meu pai, com a minha mãe? Que igreja eu sou com meus filhos? Que igreja eu sou com meus vizinhos? Que igreja eu sou com as pessoas que trabalham comigo lá? Que igreja eu sou lá? Eu sou a igreja que ama lá? Que igreja eu sou para minha família? As pessoas que olham para mim e sabem que todo domingo eu estou lá na igreja, que eu estou lá no culto de jovem, que eu estou lá no trabalho dos homens, que eu estou no trabalho das mulheres. Que igreja eu sou para essas pessoas? Ou eles estão vendo só um religioso? Eles estão vendo só uma pessoa que vai na igreja? Que igreja eu tenho sido? Que igreja eu sou para as pessoas que convivem comigo? Aquelas que repartem o tempo comigo? Eu tenho sido discípulo de Cristo, de verdade? Eu estou sempre perguntando: tem discípulo de Jesus aqui? Amém. Amem uns aos outros. Amem uns aos outros. Segunda coisa que eu quero que você pense é: a nossa função é amar. A nossa função como igreja é amar. Nós temos missão de fazer discípulo, mas a funcionalidade da igreja é amar. É amar. E se eu não estou amando, se eu não estou exercendo amor, então eu estou disfuncional. Não estou cumprindo com a minha função. E a falta de amor explica muita coisa. Explica muita coisa. Se você colocar lá no Google hoje, escândalos da igreja evangélica em 2020, vai abrir muitas e muitas páginas. Eu não estou falando de links, eu estou falando de páginas. Você vai ver pastora suspeita de matar marido, você vai ver pastor roubando, você vai ver gente prometendo cura de Covid, você vai ver gente falando de dinheiro demais. Você vai ver igreja lutando para cair a lei no Congresso que vai tributar imposto das igrejas. Igreja lutando para cair a lei, porque ela deve milhares e milhares de reais para o governo. A função da igreja é amar. A função da igreja é amar.
E talvez essa igreja disfuncional, essa igreja que não está cumprindo com a missão dela, com a função dela de amar, é a igreja que está estampada nos jornais aí. Uma igreja que se omite. Jesus não disse para a igreja, ó, julguem uns aos outros. Vamos lá, agora eu estabeleci vocês como igreja, vocês podem começar a apontar o pecado do irmão. Olha lá, ó irmão, tá pecando lá. Ó o pecador lá, ó o outro lá. Tinha um pastor que, sempre quando ele falava que a gente aponta o dedo para uma pessoa, a gente tem 3 apontando de volta para nós. E é muito fácil apontar o pecado do outro, né? Principalmente aqueles que a gente qualifica como pecadão. A gente tem uma qualificação de pecado, né? Comer muito é pecado. Mas matar o irmão, matar o outro é pecado. A gente fica julgando, sabe? Assim, aqueles pecados que nós julgamos serem grandes pecados. E aí você fala assim, lá, tá pecando. A igreja não pode compactuar com isso. A igreja tem que se posicionar contra aquilo. A igreja tem que manter as aparências, né? Hipócrita, hipocrisia isso. Querer parecer uma coisa que não é. Parece que tá tudo bem aqui. Tem um monte de santo aqui em cima. Não, eu sempre falo, tem pecador aqui, nós somos pecadores. Falar uma coisa e fazer outra é hipocrisia, sabe? Deixar o versículo estampado lá no para-brisa do teu carro e não viver ele é hipocrisia. É hipocrisia. Jesus não falou, sejam egoístas, pensem só em vocês. Sabe? Fecha a porta da igreja ali, vamos ver, vamos fazer isso para nós, vamos fazer aquilo para nós, vamos fazer isso, vai se abastecendo, vai se preocupando sempre em entreter a igreja, né? Tem que estar entretido, tem que ter as coisas, tem que acontecer. Meu filho precisa ter alguma coisa para ele fazer lá na igreja, porque é culpa da igreja que meu filho não vem na igreja. A igreja não está fornecendo atividade, não é atrativa para o meu filho. A igreja começou a esquecer que ela tem que amar e começou a se envolver com coisas que ela não precisava se envolver, sabe? Poder, dinheiro. A igreja começou a se preocupar demais com dinheiro. Começou a se envolver demais com política. A um ponto que não deveria. Nós estamos nos aproximando das eleições. Nós vamos ter eleição para prefeito em novembro. A gente tem que se posicionar sim. Temos que conhecer, temos que saber quem nós vamos votar, por que nós vamos votar, qual que é o partido, o que o partido defende, o que defende. Sim, mas tem certos lugares que a igreja não tem que pisar. A igreja está preocupada com tanta coisa e Jesus foi tão simples nas palavras dele. Amem uns aos outros. Amem uns aos outros. Isso que Jesus falou para mim, isso que Jesus falou para você, isso que Ele está falando de novo, novamente para nós como igreja. Amem uns aos outros. Amem uns aos outros. Nós nos preocupamos tanto às vezes em parecer que a gente esquece de ser. Estou indo na igreja agora, né? O pastor falou que lembra do dia que ele entrava na igreja e cantava Vamos Adorar a Deus. Hoje de manhã eu falei, ele falou assim, eu me emociono até hoje lembrando. E às vezes fala assim, não, agora eu estou indo na igreja, tem que parecer. Não fica preocupado em parecer, se preocupe em ser aquilo que Jesus quer que você seja. Lá em 1 João 4,7 está escrito assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Aquele que ama é nascido de Deus, parece com Deus. E quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Na sua essência, Ele é amor.
E quanto mais crente eu fico, quanto mais crente a gente fica, quanto mais crente em Deus ficamos, mais nós deveríamos amar. E muitas vezes a gente se esquece, quanto mais crente a gente fica, mais a gente quer se envolver com a palavra, mais a gente quer receber as coisas, mais a gente quer ser bem sucedido. Eu tenho que ser bem sucedido porque eu sou um cristão, para honrar o nome do Senhor. Jesus falou, amem uns aos outros. Amem uns aos outros. A igreja de Corinto, nós estávamos estudando as cartas de Paulo antes da pandemia. E a igreja de Corinto é uma igreja muito parecida com a nossa igreja, com a igreja atual. Uma igreja multicultural, uma igreja com pessoas de várias classes sociais, uma igreja dinâmica, cheia de problemas, mas uma igreja que tinha vontade de mudar. E Paulo diz assim para a igreja de Corinto, no capítulo 13 da primeira carta que ele escreve para eles: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei como um bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, isso não me adiantará. Ok, e o amor? O que é o amor? O amor é paciente, bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Mas o amor não acaba. O que Paulo está querendo dizer para a igreja? O que o Senhor está querendo falar para nós hoje? Não adianta vocês fazer culto 10 da manhã, 7 da noite, orar 40 dias, fazer culto de homem, culto de mulher, culto de jovem, juniores. Não adianta vocês fazerem nada disso se vocês não amarem uns aos outros. Amem uns aos outros. Amem uns aos outros. Essa é a tua função como discípulo de Cristo. Essa é a tua função como igreja do Senhor. Amar. Amar. A gente esquece, às vezes fica querendo fazer a obra no lugar de Deus, sabe? Querendo dar as coordenadas para Deus. Senhor, nós vamos fazer isso e isso. Aí o Senhor faz isso agora, o Senhor faz isso, o Senhor faz isso. Muda a vida das pessoas lá. Eu quero que aquela pessoa seja transformada. Eu quero que o Senhor faça isso na vida. Deixa Deus fazer do jeito dele. Ame a pessoa. Ame as pessoas. Ouça bem, querido, o que eu vou te dizer. Nós, como igreja, a gente devia estar ansioso, não para ter uma experiência sobrenatural com Deus, pessoal. Sabe, a gente vem avivamento, eu quero dar cambalhota, pirueta, eu quero ver o céu descer a fumaça, ouvir a trombeta soando aqui. A gente fica ansioso às vezes querendo ter experiências pessoais com Deus. Enquanto nós deveríamos estar ansiosos em ver um avivamento de amor na igreja do Senhor. Vi o Senhor vir derramar um óleo para a nossa vida, em que a gente olhe e realmente se compadeça com o irmão. Em que a gente sinta interesse pela causa do irmão. Em que a gente realmente ame as pessoas que estão lá fora, perdidas, carentes de Deus. A música fala que eu faço orações para expulsar demônio no teu nome, mas os pecadores que morrem de fome. É disso que nós estamos falando. Não adianta nada a gente vir aqui fazer um louvor bonito, tá com um som profissional, transmitindo pela internet e tudo, se a gente não amar. É em vão, é tempo perdido. E a terceira coisa para a gente encerrar: amando, nós nos parecemos com Deus. Quando a gente ama, a gente se parece com Cristo. Jesus diz assim: com isso, com esse amor, com essa prática, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros.
Se vocês se amarem uns aos outros. Nós devemos amar. Ame o seu irmão. Ame uma alma que está lá fora perdida. Aí você vai falar assim, eu amo, mas eu amo do meu jeito. Querido, não existe amar do meu jeito. Sabe por quê? Senão Jesus tinha escrito ali desse jeito, tinha falado para eles isso. Olha, você ama do seu jeito lá, tá? Viu? Ama lá, mas ama do teu jeito. Fui criado assim. O Espírito Santo vem para transformar a nossa vida. Deixa ele agir. Sabe? Eu aprendi assim. Nós estamos aqui para evoluir, para mudar, para crescer, para o Espírito Santo modificar a nossa forma de ver, de enxergar, de falar. Jesus falou assim, amem uns aos outros como eu os amei. Jesus entregou a vida dele pela igreja. Jesus entregou a vida dele por nós, para nos salvar. Quando a gente ama, a gente se parece com ele. Quando nós amamos, nós somos identificados como aprendiz dele, como seguidor, como discípulo dele. A igreja precisa se preocupar em cumprir com a função dela de igreja, de discípulo, que é amar. Amar. Um novo mandamento lhes dou, igreja presbiteriana Shaddai. Amem uns aos outros, como eu os amei. Que através desse amor, as pessoas saberão que vocês são meus discípulos. Se vocês amarem uns aos outros. E eu quero terminar deixando um versículo que está lá em Romanos 8, versículo 38 e 39. Pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônio, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Eu sei que você vai meditar sobre a forma como você tem vivido, sobre a forma como você tem sido igreja, mas eu não quero que você se esqueça que Deus te ama. Deus te ama de forma incondicional. Ele não te ama por mérito. Não é porque você é bonzinho, não é porque você está se dedicando a Ele que Ele te ama, não. Ele simplesmente te ama. Desde o ventre da tua mãe, desde quando você era nada, Ele te ama, Ele te conhece, Ele te ama. Então eu quero que você reflita como tem sido a sua conduta como igreja, como cristão. Você tem amado? Você tem amado? Mas eu não quero que você vá embora essa noite sem ter convicção aí no teu coração de que Deus te ama. Eu quero que você fique de pé, feche seus olhos, por favor. Eu estou saindo daqui hoje, nesse dia, desafiado pelo Espírito Santo de Deus. Desafiado a mudar muitas coisas na minha vida. Para que as pessoas possam olhar para mim e enxergar um discípulo de Jesus Cristo em mim. Eu tenho certeza que você está também sendo desafiado pelo Espírito Santo nessa noite. Isso é uma coisa que você vai levar para digerir na tua casa. Mas o Senhor quer que você saia daqui convicto de que Ele te ama. Ele te ama tanto, mas tanto, tanto, que Ele te trouxe aqui essa noite para você ouvir tudo isso, para ainda no fim Ele te falar: eu te amo. Tem ciúmes de mim. O teu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de tua misericórdia.
Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Ele me amou. Ele me ama. Ele me amou. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão. Eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Ele me amou. Ele me ama. Ele me amou. Ele te ama tanto. Ele me ama. Ele me amou. Solta essa voz e declara: Ele me ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é o oceano, estamos afogando. Sim! O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com sentimentos, só penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me por ministrar na nossa vida essa noite, Pai, a importância do amor, a
o teu amor, a tua graça, a tua salvação aqui nessa noite. Eu creio, Pai, que o teu Espírito vem derramando óleo de salvação, óleo de unção, óleo de amor aqui nessa noite, né? Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, pelo desafio que o Senhor trouxe para a nossa vida nessa noite. Obrigado, Espírito Santo, pelo desafio que o Senhor trouxe para o nosso coração. Eu te louvo e te exalto pela tua igreja que se reuniu aqui hoje, Pai. Peço que o Senhor venha abençoar, Pai querido, as famílias que estão aqui nessa noite, aquelas que estão sendo representadas aqui nessa noite. Abençoa aqueles que estão assistindo, aqueles que estão vendo e aqueles que ainda verão esse culto, Pai. Que teu Espírito Santo haja, Pai, na tua igreja, Pai, para que a gente cumpra com a nossa função de discípulo teu, que é amar, Pai. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus eu oro. Pai nosso, está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso diário de hoje, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça maravilhosa e salvadora de Jesus Cristo, que a comunhão, a consolação e a presença do Espírito Santo de Deus esteja contigo agora e para sempre. Vá em paz e ame.